Alinhamento da suspensão. O alinhamento da suspensão ele serve para que o pneu entre em contato com o solo de maneira esperada, né? Então, o fabricante ele fez os cálculos lá, ele projetou o carro, aí a gente tem que seguir essas regulagens que a gente tem no carro para que o pneu entre em contato com o solo de uma maneira que foi projetado e ele, dessa forma, não se desgaste prematuramente e também o carro ele tem um comportamento esperado, né? Que é o comportamento que ele foi projetado para ter. Os principais ângulos que a gente tem de alinhamento da suspensão e que são que as montadoras normalmente trazem de seus manuais técnicos seria o camber, a convergência e o caster. É isso aí. Bom, primeiro, por que não são zerados, né, esses valores todos? E geralmente as pessoas, você chega em algum lugar, vamos zerar tudo aí, não tem erro, né? Mas por que não deve ser zerado? Porque depende do projeto de suspensão, das características do carro. Lembrando que esses parâmetros, eles são variáveis conforme a situação que você está com o carro, né? Tipo, fazendo uma curva em uma determinada velocidade, ele já vai estar com um perfil diferente do que ele está estático. Então, é um jogo é uma engenharia, né, projetada ali para que seja otimizado, né? O carro tem as características as melhores possíveis. Sim, tudo é feito para que o carro, quando seja andando em linha reta ou seja fazendo uma curva, ele tenha a melhor área de contato possível com o solo, assim, melhorando a sua dirigibilidade, né? Então aqui a gente trouxe até dois exemplos bem extremos, né? Aqui a gente trouxe um Palio, que ele é um Palio de corrida, né? A gente consegue ver aqui que a roda tá bem arqueada para um lado, né? Ela tá... né? Tem um camber que a gente vai explicar depois, assim. E é uma Brasília, né? Que é um carro mais antigo, ele foi projetado aí para andar no Brasil da década de 70, que a maioria das estradas não eram pavimentadas e tal, ele usa um alinhamento de suspensão diferente, já usa alinhamentos mais próximos do zero, né, com a roda bem retinha, talvez até um pouquinho positiva. Então, aquele profissional que ele diz, eu já sei todos os carros eu faço igual, beleza, em geral até vai funcionar de certa forma, mas não é o ideal, né? O ideal é a gente seguir o que a montadora pede pra gente ter um desempenho máximo, né? Ter um desempenho ótimo e a gente conseguir garantir pro nosso cliente, não, isso aí vai ficar jóia, você não vai ter desgaste, seu carro vai se comportar da forma esperada e vai dar tudo certo. Isso, só para ter uma ideia, às vezes dentro da própria montadora e do próprio modelo de veículo existem inúmeras variações de alinhamentos. Então, dando um exemplo, por exemplo, a Fiat, a montadora Fiat, um Argo, por exemplo, tem várias variações, muitas variações para o mesmo modelo. Então, realmente não é tudo igual, depende da versão do modelo, se ele tem um acerto um pouco mais esportivo para a suspensão, ou se, por exemplo, ele tem uma suspensão um pouco mais alta para dar um pouco mais de conforto, ou passar algum... aro, né? Isso, o aro também influencia bastante, principalmente na questão da convergência ali. Então tem todo um arranjo da suspensão, né? Não é tudo igual, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Vou começar a explicar o que é o camber. Camber, ele é um ângulo da vertical com o plano da roda. Às vezes a roda está mais para dentro do veículo ou mais para fora. Quando a inclinação é para fora, a gente chama que o camber positivo. Quando é para dentro, negativo. Então, só complementando a explicação do Daniel, né? Aqui, a gente está olhando o carro de frente, né? E a gente consegue ver que a parte superior do pneu ela está mais para fora, né? Então, olhando o carro de frente, o pneu vai estar assim. Esse aqui seria um camber positivo. No caso da Brasília, é um camber positivo. É importante frisar que esse ângulo aí da figura ele tá um pouco exagerado justamente para ver. Na vista real, ele é perceptível. E o camber negativo, né, seria quando a parte superior da roda tá para dentro do veículo, né? Então, a gente gosta de falar às vezes que o carro tá com as rodinhas abertas, né? Quem nunca viu aquele Uno com a rodinha traseira mais inclinada? É mais ou menos isso que a gente tem quando tem o camber negativo. E tudo isso vai influenciar no jeito que o carro vai fazer uma curva, né? Então, o camber negativo ele vai auxiliar o veículo a ter uma maior área de contato toda vez que ele vai fazer uma curva, melhorando assim a área de contato totalmente do pneu, né? Então o pneu ele começa a entra em contato de uma forma mais uniforme com o chão, aumentando a aderência do carro, né? E óbvio que não é um camber super negativo que vai fazer o carro fazer mais curva, né? Óbvio que ali no carro de corrida a gente teve meio exagerado, não é algo porque ele tem a necessidade, né? Mas um ângulo um pouquinho negativo ali, ele vai ajudar o veículo a contornar a curva de uma forma mais eficiente, com mais aderência, né? E assim, quando a gente tem um camber que está mal regulado, a gente vai voltar lá atrás nos problemas de pneu, né? Porque você vai estar com o perfil do pneu encostando de maneira irregular. Provavelmente esse lado já vai desgastar mais e vai diminuir a vida útil. Mostrando isso aí numa imagem, né? Aqui a gente tem uma explicação de como que um pneu se desgasta quando ele está com uma cambagem negativa, né? Ele tem um desgaste maior na parte interna do ombro do pneu, né? Ele começa a se deformar aqui, né? Ele fica mais careca aqui, né? Ele tem um desgaste maior. E além de tudo, ele se deforma, né? A gente consegue ver que aqui ele está inclinado, né? Ele está vindo para baixo. E aqui ele está quase reto no chão, né? Então o pneu ele começa
começa a ficar assim, né? Começa a ficar com as suas bandas de rodagem torta. Se a gente tivesse um pneu velho aqui, você coloca o pneu em pé e ele não para. Ele cai. Ou ele fica torto ou ele cai. Porque por causa da cambagem excessiva, né? Ele se desgastou de forma irregular e o pneu ficou torto, né? Ele tava no chão assim, ele caía. É legal também ver aí que o Guilherme comentou antes do TWI, né? Da vida útil máxima do pneu, que já foi descartado o pneu. Então você vai olhar de um lado, tá ótimo o pneu, só tá um pouquinho careca de um lado, mas não é assim que funciona, né? Ele tem que estar... Vale lembrar que quando a cambagem tá negativa, fica mais difícil de fazer a inspeção visual, né? Como é a parte interna da roda, fica mais difícil da gente ver. Então a gente teria que virar o volante ali, olhar, ou se abaixar mesmo no carro para conseguir notar isso. Carro né? no elevador. Exatamente. E aí o contrário do desgaste seria para quando o camber estiver muito positivo, né? Exatamente. Em vez de ser a parte interna do pneu que vai gastar, vai ser agora a parte externa do pneu. A cambagem, ela tem mais um fator interessante, né? Que quando você anda com um camber negativo, por exemplo, aquele degrauzinho na pista que tem no acostamento, né? Que ela é um pouquinho mais alta e o acostamento normalmente um pouquinho mais baixo. Quando você tá com o carro com a cambagem, ele tende a seguir muito essas valetas na longitudinal da pista. Qualquer imperfeição que tiver junto, no sentido da faixa de rolamento, o carro vai tentar seguir muito ela. Conseguir perceber isso. Meu carro começou a ficar estranho, começou a seguir muito as faixas de desgaste, né? Que o caminhão passa e faz aquilo. Você começa a perceber que o carro começa a seguir muito aquilo, pode indicar que o camber tá fora. Convergência. Dando sequência, né, a convergência é o segundo tipo de alinhamento que a gente pode fazer no nosso veículo, né? Só um adendo aqui, né? Normalmente, quando a gente fala de alinhamento, em geral, a gente sempre cita a convergência, né? Dificilmente vai ser ligado a um camber ou caster. Não é que não é ligado, né? Mas é que popularmente a gente tem conhecido só como um alinhamento da convergência dos pneus, né? Então, o que seria a convergência? Seria o ângulo, agora olhando de cima no veículo, como a gente tem aí no slide, né? Seria o ângulo das rodas em relação ao centro do veículo, né? Então a gente tem a convergência positiva, que seriam as rodas voltadas para frente, né, do veículo, e a convergência negativa, que são as rodas voltadas para a parte de trás. Seria voltados para dentro e voltados para fora. Para fora. E zerado seria que quando elas estão alinhadas. Elas estão alinhadas. Isso, um ponto interessante é que quando o veículo está com as rodas para dentro, a gente chama normalmente é chamado de convergência, e quando elas estão para fora é também chamado de divergência. Em termos de ângulos ou milímetros, como a gente pode ver depois, a convergência seria uma convergência positiva e a divergência com as rodas para fora seria um valor negativo. Quer dizer que, por exemplo, a convergência do carro ficou muito positiva ou ficou muito negativa? Quer dizer que o carro vai puxar? Nem sempre. Por exemplo, se a gente pegar a convergência seja muito negativa ou até mesmo se fosse muito positiva, nesse exemplo, elas estariam iguais, né? No caso aí do slide, porém o carro ainda manteria sua trajetória reta. Então, nesse caso aqui, né, as duas rodas elas estão divergentes, né, ou com convergência negativa, só que o carro ainda está andando reto. Exatamente. E aí, agora no exemplo à esquerda, uma roda apenas está com a convergência negativa, porém a outra está com convergência zerada. Aí, nesse caso, o veículo vai tender a puxar para o lado que seja, né? Seja para a esquerda ou seja para a direita. Isso costuma acontecer bastante. Peguei no buraco, às vezes peguei um buraco e passei só com a roda dianteira esquerda. Isso pode acabar puxando um pouquinho para trás. Exatamente. Acaba entortando um pouquinho os componentes da suspensão ali e acaba dando esse efeito. Isso aí. A convergência, às vezes você olha assim, poxa, tá divergente, tá convergente, vou zerar isso aqui. Mas o fabricante, ele já olha, ele analisa determinadas situações. Por exemplo, quando você está acelerando o carro, as rodas tendem a divergir. Quando está freando, diversas situações. Então, esse valor ele é bem pensado. Camber e convergência, normalmente, dependendo do que a montadora apresenta, tem tanto para o eixo dianteiro e eixo traseiro. Por isso que é importante verificar a medição tanto desses dois eixos. Eles não são ajustáveis, né, Vit? Mas serve para você estar conferindo, né? Alterando esses valores. Conforme o veículo tenha a presente eixo de torção, né? Essa regulagem quase sempre não é possível. Então, nesse caso aí, a gente deve verificar o quê? Verificar os itens que compõem a suspensão, seja buchas, às vezes até a mola, o amortecedor, e verificar se esses itens estão em boas condições. Rolamento também, né? Então, se algum desses itens não tiver, pode ser que depois o alinhamento seja fora do especificado pela montadora. Aqui a gente consegue ver, né, que também, por exemplo, quando as rodas estão abertas, né, a gente vai desgastar o ombro interno do pneu, a parte interna da banda de rodagem do pneu, e surgem alguns dentinhos de serra aqui em cima, né? A gente consegue ver que o pneu fica tipo com uma escaminha lá em cima. Isso é gerado porque o pneu vai arrastando de lado, né, e acaba gerando esse desgaste característico.
E o contrário também, né? Por exemplo, um carro com ângulo convergente, positivo, ele vai consumir mais a parte externa das rodas. Exatamente. Então, ao invés de desgaste ser nessa parte aqui, ele ficaria nessa parte aqui, né? E também surgiriam aqueles dentinhos de serra e tal. E esse dentinho de serra, até ele começa a fazer um barulho na rodagem, você começa a perceber que o pneu ele tá ficando mais barulhento. O último ângulo ali relacionado ao alinhamento dos veículos seria o caster, que é relacionado muito ao comportamento dinâmico do carro, né? Tipo, o caster, ele define, por exemplo, que quando você faz uma curva e solta o volante, o volante volta sozinho, né? Tenha mais facilidade de fazer o retorno para a posição central, né? Então, conforme o caster fique mais positivo, o que seria o caster positivo? Seria o eixo de rotação da roda em relação ao eixo central da roda em si, né? Então, que seria mais para trás. E o negativo seria o contrário, onde o eixo de rotação fica para frente do veículo, né? Então, conforme a gente vai ter um ângulo de caster mais positivo, o volante, no que eu fazer a curva, ele vai conseguir retornar para o centro de maneira mais fácil. Agora, conforme o caster seja mais negativo, o volante vai ter mais dificuldade para fazer o retorno para o centro e o próprio condutor, vai ter que agora fazer a força para que o volante volte à posição central, né? Até interessante, né, Guilherme? Se o caster for de fato negativo, às vezes você vai fazer o retorno, né? Fazer uma curva com o carro, né? Você vira o volante, você solta o volante, ao invés de o volante voltar, ele começa a ir virar mais ainda, né? Exatamente. O carro fica com um comportamento bem estranho. Instável. E uma coisa que eu lembro aqui que dá bastante problema, às vezes o pessoal confunde, né, e faz o procedimento errado, é que às vezes o caster, uma das coisas que influencia no caster é a posição do pivô lá embaixo na suspensão, né? Então o pivô ele tem um ângulo específico que você tem que montar ele do lado certo. O que acontece? Às vezes uma pessoa que não é um técnico, né, vai fazer um reparo no carro em casa e ele vai instalar, ele nem compara as peças e também não olha qual que é o lado correto, ele coloca invertido, né? Coloca o pivô que era do lado esquerdo no lado direito e do lado direito no lado esquerdo. E isso, como esse pivô ele tem um ângulo e ele faz parte digamos assim, do projeto do caster daquele carro, às vezes você desloca o eixo para trás ou para frente, né? Então, normalmente você vai deslocar ele para trás, porque o pivô normalmente ele é mais deslocado para frente. Fazendo isso, você consegue olhar, assim, você olha pro carro, você consegue ver que a roda tá deslocada para trás, né? Alguns carros, por exemplo, o Polo, né? O Polo até 2014 ali, o pivô ao contrário é perceptível. Outra coisa relacionada ao efeito do caster no veículo é a questão do peso ao fazer uma conversão no volante. Por exemplo, um veículo que tem uma direção mecânica, normalmente ele tem um caster um pouco mais errado do que um veículo com direção hidráulica. Então é importante. Por exemplo, estou fazendo aqui a manutenção em um Uno e ele está com um caster incorreto. É bom você olhar se foi aplicado o pivô correto, as buchas da suspensão, né, principalmente a parte de cima da torre, para ver se foi, às vezes ela é fora de centro, né, ver se foi aplicada a peça correta, porque às vezes foi aplicado a peça do carro que não tem direção hidráulica no carro que tem e vice-versa. Isso vai fazer uma alteração no caster e altera o comportamento do carro, tá? Dá para perceber. Pode ser que tenha entortado a peça também, isso pode acontecer, às vezes ela solta, vai sair um pouquinho fora do lugar, criam-se folgas, né? Enfim. Mas, por exemplo, poderia indicar uma aplicação incorreta de peça também. Vou tomar bastante cuidado.